A grandiosidade dos povos gregos naturalmente expandiu-se por volta de todo o mar Mediterrâneo, com Hércules abrindo as colunas do Estreito de Gibraltar ao oeste. Mas essa grandiosidade não parou apenas em tal mar, mas se viu desejosa de adentrar ao Mar Negro ao leste. Na mitologia helênica, essa perigosa ultrapassagem da Europa para a Ásia foi melhor exemplificada na fuga do príncipe Frixo e sua irmã Helle dos planos de sua madrasta Ino para assassiná-los, quando a mãe dos irmãos, a deusa Nefele, enviou um carneiro de cor dourada que levou os irmãos voando sobre o mar. A travessia, entretanto, teve um preço, com Helle caindo dos braços do irmão justo na passagem entre os dois continentes, no lugar que ficaria conhecido como o Estreito do Helesponto. Chegando no Mar Negro, Frixo foi recebido pelo rei das terras da Cólquida, Eetes, filho do deus Hélios, e sacrificou o carneiro a Poseidon e deu o seu véu dourado para o rei, enquanto teve descendência com uma de suas filhas. O véu de ouro, agora na posse dos Cólquidas, era nada mais que o símbolo grego de paralelo com o Graal, o símbolo da vitória, da glória, da vida e da regeneração, não só de pessoas, mas também de povos. O velo é a encarnação da grandiosidade grega transladada às terras do Mar Negro, que levou a sua prosperidade consigo. Em razão desse traslado, a terra habitada pela estirpe de Frixo, a Tessália, encontrava-se em decadência. Lá havia ocorrido uma usurpação por parte de Pélias, um filho de Poseidon com uma mortal, que havia tomado o trono de seu meio-irmão Éson, porém com a ressalva de que seria derrubado por um homem de uma só sandália. O que Pélias pouco sabia era que esse homem seria Jasão, o próprio filho de Éson, que havia sido escondido pela tutelagem de Quiron, o centauro, até a sua maioridade, quando retornaria para tomar seu trono de direito. Uma vez já homem feito, Jasão vai a Iolco, a cidade dos reis da Tessália, mas para isso tem de cruzar um rio. Nesse rio, ele ajuda uma senhora de idade, perdendo uma de suas sandálias na travessia. A idosa se revela a ele como sendo a deusa Hera, a esposa de Zeus, cujo nome deriva a etimologia do termo herói. Hera abençoa a Jasão na empreitada que ele havia de seguir, e por conseguinte também seus seguidores e sua própria nau. Uma vez com o príncipe confrontando o rei por seu trono, Pélias nota a única sandália de Jasão e a ele propõe, como uma tentativa de fugir do destino, um desafio que parecia impossível, que Jasão fosse até a Cólquida e retornasse vivo com um véu de ouro, trazendo-o para Iolco. Fica demonstrado, aqui, não só o intuito grego no geral de trazer de volta os seus tempos áureos de grandeza, mas também o início de uma provação a Jasão, que não só comprovaria o seu caráter régio e restaurador, mas também uma capacidade de elevar, como monarca, não só sua cidade e seu povo, mas todo o mundo grego por meio da consecução do impossível, sendo o ouro e a glória retomados, simbolizados no véu de ouro, uma recompensa à altura. Para a consecução da viagem à Cólquida, foi construída a nau Argo, em homenagem ao nome do seu construtor, Argos. Esse navio tinha uma carranca que retratava a deusa Hera, a protetora da viagem. Como demonstração de um esforço comum de todo o mundo grego de ver novamente o tosão de ouro em terras helênicas, vieram chefes e heróis de toda a Grécia, todos netos ou filhos dos deuses imortais, dentre eles Zeto e Calais, filhos alados de Bóreas, Linceu, o de arguta visão, e até mesmo o próprio Hércules, filho de Zeus. Não menos importante, estando dentre os argonautas havia o poeta Orfeu, com sua lira e inspiração divinas, que abençoou o zarpar do navio. As viagens desses homens pelos mares ficaram conhecidas como a Argonáutica, que foram retratadas principalmente na obra de Apolônio de Rhodes, além da Argonáutica Órfica, que enfatiza o papel de Orfeu na epopeia. A primeira atracagem do Argo se deu na ilha de Lemnos, onde os homens haviam sido assassinados por suas esposas por darem ênfase às suas concubinas, e onde o antigo rei tinha sido derrubado por sua filha, Hipsípile, agora rainha da ilha. Uma vez com os argonautas adentrando no lugar, com a exceção de Hércules, que ficou no navio, eles foram seduzidos pelas mulheres e brevemente esqueceram de toda a sua jornada. Até que Hércules, este como uma personificação do ideal ascensional olímpico e da virilidade espiritual, sai do Argo e repreende o capitão Jasão e seus marujos para que retornem à aventura, o que faz os argonautas deixarem suas novas amantes, muitas das quais agora grávidas, para voltar para a busca do véu. Após deixarem a ilha de Lemnos, Apolônio ressalta que os argonautas passaram por rituais iniciáticos ministrados por Orfeu, dos quais não dá nenhum detalhe a mais. A salvação por meio da retidão de Hércules seria contrastada pelo seu próprio ajudante, Ilas,
cuja etimologia de seu nome remete ao termo grego hila, que significa matéria. Em uma das andanças, Hila se perde e encontra um lago repleto de ninfas, das quais uma delas, Driope, se apaixona por ele e o puxa para dentro do lago para que se case com ela. Uma vez imerso no símbolo do feminino, expressado nas águas e nas ninfas, pelo fato de Hylas render-se e não lutar contra tal destino, ele não só se torna indigno de continuar como um argonauta, mas o próprio Hércules se perde na procura por seu ajudante, o qual nunca seria encontrado pelo singelo fato de ser a antítese de seu mestre. Após certo tempo de viagem e de terem perdido tais companheiros, os argonautas desembocam na Trácia. Na cidade de Salmidesso, seu rei Fineu, que detinha o dom da profecia, havia sido amaldiçoado pelos deuses por ter usado seu talento de forma errônea. A maldição que caía sobre ele era que toda vez que fosse comer, seria atacado por arpias, as quais roubariam a sua comida. Ao avistar os filhos alados de Bóreas, Zeto e Calais, que eram seus parentes, o rei pediu para que eles derrotassem as arpias, dizendo que os deuses não o puniriam por quebrar a maldição, porque isso também já estava profetizado. Uma vez com os Bóreadas derrotando as arpias, Fineu pôde profetizar a Jasão mais um obstáculo para o caminho para Cólquida, a passagem pelo meio das rochas Simplégades, as quais chocavam-se violentamente entre si e que nenhuma nau já as tinha ultrapassado. O simbolismo das Simplégades é muito claro. É a retratação de uma passagem a qual é intransponível aos mortais, que pune qualquer ousadia com o fechamento brutal das possibilidades. São as guardas de águas não navegáveis. É a força colossal da natureza que obstaculiza os marinheiros. É apenas com a ajuda de Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia, que aconselha o capitão para que eles soltem um pássaro para ver se ele consegue passar pelas Simplégades, que os argonautas também conseguem. O pássaro perde apenas poucas penas de sua cauda, e os marinheiros, então, ajustando o ritmo de seus remos conforme a ave o fizera ao bater as asas, passam pelas pedras com apenas um pequeno dano na popa. Após a passagem, as pedras pararam para sempre de se mexer, como um sinal eterno de que aquela rota marítima, a partir dali, estaria aberta para aqueles que desejassem transpassá-la. Depois das Simplégades, os argonautas adentram no Mar Negro e chegam a Cólquida após encontrarem parentes de Fricho naufragados. Chegando lá, Jasão conversa com o rei Eetes, deixando claro a sua intenção de trazer de volta o Velo de Ouro. Eetes então propõe a Jasão duas provações, as quais, segundo ele, o próprio rei completa com frequência, que são arar os campos de Ares com 2 touros que soltam fogo por suas narinas, e uma vez semeando dentes de dragão no campo, não ser morto pelos gigantes que nascem desses dentes. Tudo isso antes do pôr do sol. Além disso, para que Jasão tivesse o Velo de Ouro, ele teria que passar por uma serpente ou um dragão que nunca dorme, a qual é a guarda do tesouro. Em face de tamanhos desafios, a morte de Jasão era certa, fato que foi percebido tanto pelos argonautas quanto pela princesa da Cólquida, a sacerdotisa e feiticeira Medeia. Para resolver tal impasse, a deusa Hera no Olimpo conversa com Afrodite para convencer o filho desta, Eros, a atingir Medeia, fazendo com que a princesa se apaixone por Jasão e assim o ajude a conseguir o Velo de Ouro, o que ela faz ao instruir que o herói se unte com o líquido que dê a força dos imortais. O fato de o campo ser dedicado ao deus da guerra Ares e os dizeres de Eetes serem no sentido de que ele o cuida corriqueiramente, denota simplesmente que tais provações são o que acometem todos os reis em governança, com a domesticação da força bruta dos touros para ser usada em favor da coroa, e também saber lidar com os inimigos que naturalmente surgem ao se semear as decisões difíceis a serem tomadas. Jasão consegue então domar os touros, e a forma que vence os gigantes é atirando uma pedra sobre eles e confundindo a união destes, fazendo com que eles lutem entre si para que consiga a vantagem na batalha. Tudo isso antes do pôr do sol. Mesmo diante da prova de que Jasão era digno para ser um rei à sua altura, Eetes titubeia para dar a ele o Velo de Ouro, passando então a conspirar contra os argonautas. É nesse contexto que Medeia, que já havia escolhido o herói estrangeiro em detrimento de seu pai, país e família, performa a conclusão de sua traição. Cega pelo amor e enxergando apenas em Jasão seu futuro, ajuda ele a enfeitiçar a serpente que nunca dorme, com o herói pegando o Velo de Ouro na calada da noite e levando Medeia consigo, prometendo casar-se com ela. Eetes então manda seu filho, Apsirto,
a perseguir os argonautas por mar. Mas mais uma vez Medeia faz um plano para enganar seu irmão de boa fé no templo de Ártemis, enquanto Jasão o surpreende pelas costas e põe fim à sua vida de maneira traiçoeira, dilacerando o corpo do príncipe e jogando seus membros em lugares diferentes para distrair os Cólquidas, que se tornaram um corpo sem a cabeça na ausência de seu líder. São esse ardil, essa profanação de ritos fúnebres e esse fratricídio que enfurecem a Zeus, que amaldiçoa não só a Medeia e a Jasão, mas a todos os tripulantes do Argo, a passarem por muitas provações antes de retornarem à pátria, mas ainda assim com a condição de que Jasão e Medeia se purificassem pela deusa Circe, após o próprio Argo proclamar a fúria de Zeus, enquanto os argonautas se perdiam nos mares. A maior dessas tribulações estabelecidas por Zeus é quando os argonautas se perdem no deserto da Líbia, no norte da África, com a morte certa a aproximar-se já com a falta de água e de comida. Jasão é surpreendido por algumas ninfas, as quais disseram para ele a profecia de que os argonautas deveriam honrar a mãe que os carregou por tanto tempo no ventre, assim que Anfitrite desatar os cavalos de seu marido Poseidon. Apesar de Jasão não compreender a profecia, é Peleu, o pai de Aquiles, que assim proclama assim que eles veem um cavalo a correr livre pelo deserto. Abre aspas. Eu afirmo que o carro de Poseidon, nesse momento, já se encontra disjungido pelas mãos de sua cara esposa. E interpreto que a mãe não é outra coisa que a própria Nau, pois, de fato, ela sempre nos carrega no ventre sem cessar e padece de dolorosos sofrimentos. Vamos, erguendo-a com sólida força e infatigáveis ombros, a levaremos para o interior dessa terra arenosa, na direção em que o veloz cavalo conduzir os passos. Fecha aspas. Antes de saírem por meio do lago de Tritão, os argonautas chegam no jardim das Hespérides, o qual já havia sido visitado por um Hércules já perdido, e de lá beberam da fonte da vida e recobraram suas forças. Já em caminho da Grécia, restou apenas uma provação aos argonautas. Para acessar a Grécia pelo seu sul, foi necessário que passassem pela ilha de Creta, na qual Zeus teria consagrado para ser protetor de sua consorte Europa, um autômato de bronze gigante, chamado de Talos, que rodeava a ilha 3 vezes por dia em proteção. Os argonautas titubearam e pensaram em tomar outro caminho para evitar o gigante, mas foi a esposa de Jasão, Medeia, que lidou com o gigante por meio de feitiços, fazendo ele cortar a única parte não metálica de seu corpo, uma artéria que ligava seu calcanhar ao pescoço, morrendo por hemorragia. Apesar de Medeia ter sido comparada por Jasão com a princesa cretense Ariadne quando traiu seu país para ajudar um herói estrangeiro, aqui, diferentemente de Ariadne, que manteve um fio intacto pelo labirinto, Medeia corta um fio que protege a ilha de Creta, sendo esse fio a artéria de Talos. A epopeia finaliza com os argonautas retornando a Iolco após uma prece feita ao deus Apolo. São recebidos por seu povo e sua família após a grandiosa empreitada, trazendo para o solo grego pele do carneiro que levou os irmãos filhos de Nefere para o Mar Negro. O rei Pélias, mesmo a contragosto, tem de dar a coroa da Tessália a Jasão, que se provou merecedor dela. Independentemente de Jasão no futuro, na peça de Eurípides sobre Medeia, ter se separado de sua esposa e perdido o favor da deusa Hera, seus feitos, sendo os quais os de reunir todos os heróis gregos, de trazer de volta o Tosão de Ouro e de garantir que as rochas Simpléiades jamais se chocariam novamente, ficariam cravados para sempre na eternidade.